Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. E aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Hoje vamos falar sobre mercado da comunicação e, sobretudo, de empreendedorismo. Com raízes em redações de grandes veículos como Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, o meu convidado de hoje esteve à frente da comunicação de uma das mais importantes instituições brasileiras reconhecidas internacionalmente, a Bolsa de Valores de São Paulo, justamente a época em que a instituição ampliava o seu escopo de atuação, abandonava o ciclo restrito dos grandes investidores e se popularizava como uma via de investimento e poupança para boa parte da população brasileira. Depois disso, o meu convidado de hoje passou para o outro lado do balcão e, de cliente, virou fornecedor de um mercado de comunicação empresarial em crescimento. Atuou em destacadas agências do mercado até que, em 2019, decidiu criar a sua própria, com o sugestivo nome de Fato Relevante, sinalizando o posicionamento que a sua marca pretendia deixar no mercado. Agora, de olho na expansão e diversificação deste mesmo mercado da comunicação corporativa, este meu convidado inaugurou em abril deste ano um novo empreendimento e, ao lado de Ricardo Bonatelli, criou a Nexcom, resultado da fusão entre Pub e Fato Relevante. Para contar um pouco dessa trajetória, das perspectivas de negócios trazidas com essa junção de forças e do potencial de mercado que se abre a partir desse novo segmento de negócio, o Comunicação SA recebe o jornalista Alcides Ferreira, fundador da Fato Relevante e sócio-diretor da Nexcom. Alcides Ferreira, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigado pelo convite, Marco. Alcides, vamos começar lá da Fato Relevante. Quando você criou a agência, você queria, de fato, como eu disse aqui na abertura, marcar a sua posição no mercado como um fato que chamasse atenção, que fizesse diferença, enfim, das propostas que vinham sendo feitas até aqui pelas agências de comunicação. Qual o diferencial que você buscou ao criar a Fato Relevante? Olha, o que a gente buscava no momento da criação da Fato Relevante era resolver uma questão central no mercado nosso, que é do atendimento. Nós somos empresas de serviços profissionais e que vivem de atender seus clientes. E eu via no mercado um problema que era, de um lado, os clientes pressionando as agências por rentabilidade, por menores preços, né? E, e as agências pressionando as suas equipes por conta disso para manter as suas margens. Portanto, sobrecarregando os seus times do ponto de vista de atendimento. Então, a maneira que eu encontrei para equacionar isso, ou seja, alinhar o interesse do cliente, né, em ter um bom atendimento, com o interesse da empresa em manter a sua rentabilidade e poder pagar bem a sua equipe, foi o modelo de partnership, de sociedade, que não é nenhuma grande invenção, quer dizer, é um modelo já utilizado há muitos anos na área de advocacia, na área de consultoria, e que eu tinha visto e acompanhado de perto em instituições financeiras, como a XP. Uhum. Então, ali você tem um conjunto de sócios que tocam o negócio, né? Porque, basicamente, no mercado de comunicação, o que a gente tinha naquela ocasião era ou empresas de dono
ou empresas de escritórios de multinacional. E o cliente, quando ele contrata a agência, ele espera, né, que o profissional que fez a venda, ele siga no atendimento. E isso, no modelo, seja de agência de dono, seja em escritório multinacional, não é possível. No nosso modelo, que é o modelo de partnership, e de novo, não é nenhuma grande invenção, a gente simplesmente trouxe esse modelo para o mercado de comunicação. Você pode ter vários sócios, que é o nosso caso, né, atendendo os clientes. Então, todas as nossas contas têm um sócio cuidando delas. Então, isso foi uma diferenciação muito importante e que, a meu ver, explica grande parte do crescimento muito forte que tivemos de lá para cá. Na verdade, parece que a receita deu certo, porque tanto nos anúncios eu não vou dizer de contratação, porque se trata de uma responsabilidade compartilhada pelo que você está me explicando na estrutura da agência, mas a adesão de valores de profissionais para essa estrutura, a velocidade com que isso aconteceu e o próprio posicionamento da agência, né, que ela partiu da 40ª maior em faturamento em 2020 para a 18ª em 2022, em um período muito curto de tempo. Quer dizer, isso já dá uma sinalização de que o negócio funcionou, a proposta funcionou. Do ponto de vista de gestão, isso não é muito complicado, não, Alcides? Ele cria dificuldade, sim, né, mas, de novo, tem muito conhecimento, né, sobre como gerir sociedades de advogados, consultorias e partnership no mercado financeiro, para a gente aproveitar essas experiências e trazer para cá. Uhum, Então, de novo, não é uma grande dificuldade, embora você tenha complexidades por conta de não ser uma empresa de dono onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Nós somos uhum, um conjunto hoje, envolvendo as duas empresas de Fato Relevante e Pub, já de 30 sócios. Então, isso cria, de fato, uma complexidade do ponto de vista de governança, mas nada que não seja fácil de lidar e de resolver. Agora, você tinha essa perspectiva, essa percepção do espanto do mercado para essa nova proposta que você trazia para dentro da comunicação empresarial, ou não chegou até você essa impressão que o mercado tinha da sua chegada com a fato relevante? Olha, eu de fato me surpreendi com a boa receptividade. Nós começamos a Fato Relevante com 4 pessoas, né, eram 4 sócios, em fevereiro de 19. E hoje, né, como eu disse, somos em 30 sócios e 150 pessoas, quase 100 clientes. Então, isso num período de 3 anos e meio, nós não completamos ainda 4 anos de vida. Então, o Uhum, crescimento foi muito rápido. uhum, Se eu disser para você que eu imaginava chegar nisso, estaria mentindo, não imaginava de maneira alguma. Mas, vamos dizer, a nossa visão, ela estava correta, né? Quer dizer, o cliente ele espera de uma agência de comunicação que alguém sênior, que seja capaz de conversar com o cliente do ponto de vista de estratégia, de ser proativo, de proatividade, ele espera isso da contratação, né? Ele não está atrás de uma terceirização de mão de obra, uhum, né? E com todos os clientes que a gente fala e que a gente traz para dentro, eles vêm para cá ah, nessa expectativa que a gente, né, se esforça para entregar, né, para uhum, cumprir essa promessa. Mas era uma demanda que o mercado tinha e claramente, assim, outras agências vão copiar o nosso modelo, mesmo porque de inédito não tem nada. Como eu disse, no mercado de advocacia isso existe há muitos anos e por aí vai. uhum. Agora, falando um pouquinho da PUB, quer dizer, quando aconteceu essa junção de forças entre você e Ricardo, a PUB já seguia esse mesmo modelo que a Fato Relevante? Como é que era a realidade de gestão da agência?
Bom, deixa eu dar dois passos para trás, né? A gente já há muito tempo tinha uma visão, e tem ainda, de que o mercado de comunicação, ele é muito, de comunicação corporativa, ele é muito desconcentrado, né? Ele é muito pulverizado. Então, você tem a líder de mercado não chega a ter 10% do faturamento do mercado, e aí, dali por diante, você tem uma dispersão muito grande, com um número enorme de agências muito pequenas, faturamento muito pequeno, poucos clientes e sem musculatura para fazer os investimentos necessários para entregar um bom serviço para o cliente, né? Quer dizer, o mundo da comunicação ele está numa profunda transição, né? O que a gente fazia no passado, que a gente chamava de assessoria de imprensa, que é basicamente receber uma demanda de um cliente, vender essa ideia, essa pauta para um jornal, para um veículo de imprensa, ainda é muito demandado, mas você não consegue mais hoje resolver o problema de comunicação de um cliente fazendo só isso. Então, essa transição, ela envolve, ela vai exigir das agências de comunicação investimentos, tecnologia, gente, processos, sistemas, e você precisa de recursos para isso. Se você é uma agência pequena, com 4 ou 5 clientes, você não consegue, você não tem musculatura para fazer isso acontecer. Então, já de muito tempo, a gente tinha a visão de que o mercado precisava se concentrar e que você precisa ter um certo tamanho, né? Precisa ter escala para poder entregar um bom serviço para o cliente, né? Bom, dito isso, a gente, depois que a Fato Relevante atingiu um certo tamanho, a gente começou a conversar com várias agências para ver quem comungava dessas ideias e principalmente quem tinha uma cultura organizacional parecida com a nossa, que é uma cultura de simplicidade, de busca de resultado, de foco no cliente. E deu um match muito forte com o Ricardo Bonatelli, que eu já conhecia de muito tempo, e que tem um modelo de negócio na Pub semelhante ao nosso também, de ter vários sócios, dos sócios atenderem os clientes. Então, deu esse match também por conta disso, não só pela cultura, mas pela forma de atender os clientes e de tocar o negócio. Então, foi que a gente colocou em prática a criação de uma holding, de um grupo que se chama Nexcom. Esse grupo, por enquanto, tem duas empresas, né, a Fato Relevante e a Pub, mas ele terá mais empresas. Nós estamos buscando, estamos conversando com outras agências no sentido de concentrar o mercado, do grupo Nexcom ser um grupo, sem trocadilho, relevante de comunicação. Não tem como não ter o trocadilho, viu, Alcides, com essa dinâmica que vocês impuseram e vêm impondo na agência. Alcides, a gente vai fazer um intervalo e voltamos para falar um pouquinho mais sobre as sinergias entre as duas agências e como que vocês enxergam o potencial de mercado para essa conjugação de esforços que vocês acabaram de construir. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras.
Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. 200 mil mortes em janeiro. 300 mil mortes em março. 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19 e estamos entre os 10 com maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem 2 caminhos: a ciência e a consciência. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming, nosso canal no YouTube e também no Spotify. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje converso com Alcides Ferreira, fundador da Fato Relevante e sócio-diretor da Nexcom, uma agência que chega com uma proposta diferente. O Alcides começou a contar um pouquinho sobre isso, sobre as origens da criação da Nexcom, essa fusão com a PUB. E vamos detalhar um pouquinho mais nesse bloco como que o Alcides enxerga esse potencial. Alcides, a PUB é uma agência que vende um mercado de publicidade quase que exclusivo. E nos últimos anos a gente vem notando um pouco essa movimentação das agências de publicidade vindo beber também no mercado da comunicação corporativa, que tem que se expandido bastante e se diversificado. Houve uma sofisticação, de fato, nesse mercado. Agora, com a fusão e a criação da Nexcom, a Fato Relevante, que é a raiz desse negócio pelo seu lado, invade esse outro mercado também de publicidade. Como que você enxerga a atividade da Nexcom, o posicionamento dela diante desse mercado que você já havia conquistado de comunicação empresarial, com a chegada de uma estrutura mais focada na publicidade, em questões de medição de dados, enfim. Como que você enxerga esse potencial de mercado criado a partir do surgimento da Nexcom? Bom, o objetivo do grupo Nexcom é ser um grupo que tenha escala, ou seja, que tenha tamanho. O que a gente quer com esse tamanho, né? Ter capacidade financeira de fazer os investimentos necessários para fazer frente a essa mudança drástica que está ocorrendo no mercado de comunicação e de marketing, né? A gente quer também ter escopo, né? Ou seja, além de ter tamanho, a gente quer ter um portfólio completo de serviços, né? Que podem ser em outras empresas do grupo. Quer dizer, eu posso ter negócios de tecnologia, negócios na área de relações com investidores, na área de publicidade, enfim, toda a vizinhança ou todo o ecossistema do mundo de comunicação e de marketing, né? Então, a ideia do grupo é atingir esses 2 objetivos: ter escala e ter escopo, né?
Bom, nesse sentido, a gente conversou com várias agências, primeiro buscando assim uma conexão do ponto de vista de cultura, né, de pessoa que comungasse assim dos nossos princípios sobre como tocar o negócio, sobre a nossa visão, e tivemos um match perfeito ali com o Ricardo Bonatelli da Pub. A Pub, como você disse, Marco, ela tem um foco importante na publicidade, e também no digital, e isso, vamos dizer, reforça o nosso portfólio, né, da Fato Levante e torna o grupo mais forte. Agora, é importante a gente ter claro que nós não vamos parar por aí, nós vamos seguir adiante, crescendo e colocando outras empresas no grupo, né? Agora, Bom, Alcides, você, pois não, por favor, vai lá. não, não, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque o mercado ele se sofisticou de tal forma que hoje os profissionais, vamos dizer assim, puro sangue de comunicação, às vezes são até minoria. Você tem engenheiros de dados, você tem sociólogos, porque a sofisticação foi tamanha em que a comunicação empresarial exige esse tipo de visão mais holística dentro das estruturas. E justamente esse aspecto de crescimento, como que você enxerga, que profissionais você busca, que ramos você busca trazer para dentro da estrutura da Nexcom, que, que permita, de certa forma, você ter essa visão, esse panorama, esse horizonte mais ampliado para atendimento dos seus clientes? Bom, a primeira coisa, como eu disse, é crescer em tamanho, né, buscar escala. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo. O segundo movimento, que está correndo em paralelo com esse, é a gente trabalhar o escopo, o portfólio, né? A gente acredita que algumas das atividades que a gente faz, como, por exemplo, gestão de crise, elas não vão deixar de existir nunca, porque as empresas elas se relacionam com o seu ecossistema e esse relacionamento acaba produzindo crises, acaba produzindo problemas. E elas sempre vão precisar de profissionais de comunicação para administrar essas crises, né? Mas isso é um trabalho, digamos assim, customizado, tailor-made, que está ali no começo de uma escala entre fazer uma coisa customizada e um trabalho, digamos assim, de massa, né? Quanto mais de massa for a sua comunicação, quanto mais gente você precisar impactar, mais você vai precisar de uma visão quase que de engenharia, de ciência de dados, mais os clientes vão te demandar um conhecimento sobre análise, sobre números, sobre as redes sociais, sobre os grandes números que o ambiente digital te proporciona. Então, eu acho que a gente tem que ser capaz, numa empresa de comunicação, não é nem do futuro, é de hoje, estar preparados para atender essa régua toda, né? Desde o comecinho ali, que é você fazer um trabalho customizado, tailor-made, para um cliente que precisa de uma ação muito pontual de comunicação, até um trabalho de largo escopo, né? Onde você precisa de larga escala, que você precisa falar com muita gente, precisa de muitos resultados de comunicação e tem que entender esses números e proporcionar para o cliente a melhor solução para ele. Ciência de dados, portanto, é um viés pela qual você deve focar os seus esforços daqui para frente também ou não? Com certeza, entender como os dados, né, podem ser minerados e utilizados para atender os objetivos do cliente, eu acho que esse é um esforço que todo mundo deveria fazer. E você falou, né, das empresas de publicidade entrarem no ramo de PR e as empresas de PR entrarem no ramo de publicidade, mas há também um outro movimento que são as empresas de tecnologia, né, e as consultorias cientes disso que nós estamos falando aqui, também se movimentando na nossa direção. Então, a IBM, por exemplo, todo mundo já sabe, tem lá quase que uma agência de comunicação dentro de casa,
para oferecer soluções para os seus clientes. Várias consultorias também montaram, a própria McKinsey, montaram times de comunicação digital para resolver problemas dos seus clientes. Então, a gente aqui, do nosso lado, como profissional de comunicação, tem que estar preparado para isso, senão a gente vai sumir. Uhum. Verdade. Eu estou conversando com Alcides Ferreira, que é o fundador da Fato Relevante e sócio-diretor da Nexcom, agência criada oficialmente agora em abril deste ano. Ainda falando nessa diversificação de atividades, Alcides, em 2012, se não me falha a memória, você criou a Quarup, que é uma agência muito focada no audiovisual e muito focada na cultura brasileira, com acervos relevantes. Novamente, muito feliz o nome da sua agência, de Vila Lobos, enfim, com vários expoentes brasileiros. É, a Quarup, ela tende a caminhar para essa conjugação de esforços hoje capitaneada pela Nexcom? Deve seguir o mesmo modelo, ser incorporada a isso? Como que você enxerga o mercado de audiovisual? Olha, bom, a Quarup, ela é uma empresa que foi criada no Rio de Janeiro em 1977. Hum, Ela tem esse nome, né, Quarup, por conta do livro do Antônio Calado, né? Se bem que o livro do Calado é com Q, não é com K, né? uhum, Aí ela se refere ao ritual dos índios do Xingu, que é um ritual de homenagem aos mortos. Então, ela é uma reação que aconteceu no Brasil por conta de uma invasão da cultura americana, da produção cultural americana no Brasil, nos tempos da ditadura. Ela nasceu por conta disso. E ela sofreu muitas dificuldades com a transição. Ela nasceu gravadora, né? Ela sofreu muita dificuldade com a transição do meio físico para o digital. A gente comprou o catálogo em 2009 e relançou o catálogo, a princípio, o catálogo de músicas, em 2010. E desde então a gente vem tentando abraçar o mundo todo do entretenimento, não ficar só na música, né? Então a gente, alguns anos depois, entrou no audiovisual, a princípio focando digamos, nesse conhecimento, nessa história que a Quarup tem na música, né? Então fizemos uma primeira série para o canal Box, chama-se História Secreta do Pop, que é uma minissérie sobre a história do pop brasileiro nos anos 70, a criação de artistas como a Xuxa, e por aí vai. O fato dos cantores brasileiros cantarem em inglês, né? E alguns, inclusive, fizeram sucesso mundial, né? Foi o caso do Maurício Alberto, que ninguém sabe, né? Mas era o nome do Maurice Albert, né? Que fez uma canção, Feelings, que correu o mundo, né? Sarah Vaughan gravou, Nina Simone, fez sucesso mundial. Essa música é uma música de um brasileiro que compôs e cantou em inglês, que era um hábito que havia ali, que era uma maneira né, dos artistas brasileiros enfrentarem essa competição que vinha de fora. uhum, Mas essa primeira série ela deu origem também a uma série de dramaturgia chamada Hit Parade, conta um pouco essa história. Essa série foi feita para o canal Brasil. Fizemos depois, está para ser concluída, uma série para o Globoplay chamada Sullivan e Massadas, que é uhum. sobre essa dupla de artistas, Muito de sucesso, né? compositores que criaram vários sucessos, né, vários hits, né, Dia de Domingo e por aí vai. Uhum, Várias das músicas da Xuxa foram feitas pelo Sullivan e Massadas, né, vários sucessos, Roberto Carlos, Fagner, vários uhum. grandes sucessos da música brasileira nos anos 70 foram feitos por essa dupla. Estamos concluindo esse documentário e estamos também concluindo a filmagem de uma série sobre o jornal famoso aqui em São Paulo chamado Notícias Populares. Vai ser uma série de dramaturgia
mas baseada em episódios reais, como o episódio do Bebê Diabo, que ficou muito famoso aqui em São Paulo. Então, cada episódio ele parte de um acontecimento mesmo real, que aconteceu lá no... ou quase real, né? Que aconteceu no jornal, mas ele é dramatizado. Então, vamos dizer, são mundos um pouco diferentes. Embora eles se conversem, eles são mundos um pouco diferentes, portanto, a gente não pretende incorporar a produtora no grupo Nexcom. São dinâmicas um pouco diferentes. A minha brincadeira, assim, o que eu ganho no Nexcom eu perco na Quarup, porque esse mundo da cultura no Brasil é um mundo difícil e vem sendo muito maltratado no país nos últimos anos, o que é uma pena, porque uma maneira de você propagar uma visão de mundo, né, uma visão de país para o mundo, é através da sua cultura. Não é à toa que a gente é tão influenciado, né, pelo jeito de ser dos americanos, por conta da indústria cultural americana, que é extraordinária. E a gente liga a televisão, liga o rádio, vai no cinema e cruza com a cultura americana, né? Verdade. E agora um processo de expansão cultural também partindo lá da Ásia, né, da China, tentando fazer o mesmo movimento que foi feito pelos Estados Unidos no pós-guerra. Isso valeria um programa, viu, Alcides? Se você topar, a gente faz um só sobre esse aspecto de cultura. Fechado. Então tá bom, mas eu acredito que com os canais de assinatura agora, de alguma forma, dá um novo impulsionamento nessa cadeia de produção na qual a Quarup caminha, não é não? Olha, esse teu ponto é muito interessante, Marco. Eu acho que há uma transição de poder entre as grandes empresas de comunicação e as grandes empresas jornalísticas para o cidadão comum. Isso acontece vamos chamar assim, na comunicação corporativa. Hoje, cada cidadão é um jornalista, no sentido em que ele, com o seu celular, ele pode fazer um registro, publicar esse registro em redes sociais e causar uma repercussão muito grande. No entretenimento, está acontecendo a mesma coisa. Embora o custo de produção ainda seja muito alto e esse mundo ainda seja dominado por um conjunto pequeno, né, de contratantes, né, Disney, HBO e assim por diante, que são grandes corporações globais, a tecnologia está permitindo o surgimento de uma série de outros canais com uma tecnologia muito simples, né? A tecnologia do streaming ela é relativamente simples e de acesso muito fácil. Então, as pessoas vão ter mais e mais acesso a conteúdos, né? O que era muito difícil, né? A gente, para assistir um filme, tinha que ir no cinema, comprar um ingresso, era tudo complicado. Você queria ouvir uma música, você tinha que ir numa loja, comprar um disco, você ouvia uma música no rádio, fala, puxa vida, quem que é o autor dessa música? Era uma dificuldade. E hoje é tudo muito fácil, né? Quer dizer, você no seu celular tem acesso a uma quantidade de músicas simplesmente extraordinária, seria uma coisa impossível há alguns anos atrás. No caso do vídeo, né, do audiovisual, está acontecendo a mesma coisa. Você vai ter acesso a uma quantidade de conteúdos simplesmente incrível, né, de coisas que, vamos dizer, eu acho que estão vindo para o bem. Obviamente tem a maldade, né? Toda grande invenção tem alguém que usa para o mal, né? É a coisa dos fake news, mas são coisas que simplesmente sempre existiram e que agora estão sendo potencializadas porque a mídia ficou muito acessível, mas a notícia falsa sempre existiu. Muito bem, estamos conversando com Alcides Ferreira, fundador da Fato Relevante e sócio-diretor da Nexcom, tendo direito a estourar todos os tempos possíveis do nosso bloco. Vamos fazer um intervalo, Alcides, e voltamos dentro de instantes para a última parte do nosso Comunicação SA de hoje. Até já.
Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, em que eu recebo Alcides Ferreira, jornalista, fundador da Fato Relevante e sócio-diretor da Nexcom. Alcides, agora num tiro mais curto, porque a gente avançou nos blocos anteriores, eu queria saber de você um pouco sobre a sua visão de mercado, até levando em consideração esse avanço que vocês, como Fato Relevante, tiveram de 2020 para cá, como a gente já falou nos blocos anteriores, pulando lá do 40º lugar para o 18º. Como que você enxerga a evolução deste mercado daqui para frente? Bom, o mercado de comunicação corporativa ele cresceu não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso tem a ver principalmente com essa preocupação das empresas com ESG, mas tem a ver também com um certo esvaziamento da publicidade, né? Quem tem filhos mais jovens, etc. e tal, certamente já percebeu que esses garotas não são mais impactados, por exemplo, pela publicidade na TV aberta. Eles assistem vídeo no streaming, assistem YouTube, e mesmo no YouTube eles fogem dos anúncios. Então, a publicidade sofreu um certo esvaziamento e a comunicação corporativa ganhou força por conta de ESG e por conta da pandemia, né? Isso provocou um crescimento do negócio PR, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se você olhar os balanços dos grandes grupos, né, como a WPP, o negócio de PR cresceu no mundo todo. Bom, dito isso, a gente teve um crescimento, né, como grupo aqui, Nexcom, um crescimento muito forte, e vamos apresentar de novo agora, em 2022, um crescimento muito forte, da ordem aí de 50%, o que vai provavelmente nos colocar entre as 10 maiores agências ou grupos de comunicação corporativa no país. E a gente não vai parar por aí, nós vamos seguir adiante, vamos continuar crescendo. A gente acha que o negócio de comunicação corporativa continua bom, e ele está passando por uma transição onde algumas agências vão ficar pelo caminho, e alguns grupos vão se destacar. Obviamente, a gente quer estar nesse segundo grupo. Uhum. E para encerrar, Alcides, aproveitando a lembrança que você nos trouxe do ESG, que é um conceito que cresce a cada dia nas empresas, e também falamos aqui da diversidade de profissionais que ocupam hoje a área de comunicação empresarial, você acha que chegará o momento em que a área de PR vai comportar também os ambientalistas no seu grupo de profissionais para pensar a comunicação? Com certeza, ambientalistas, economistas, cientistas sociais. Hoje o mundo do PR, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, ele é um mundo dominado por ou profissionais de relações públicas ou jornalistas, né? Mas essa diversidade de assuntos, né? Seja temas ambientais, seja temas de caráter social, vai exigir da gente uma busca por maior diversidade, seja nas equipes, nas nossas equipes. Isso é um grande desafio, né? Você ter equipes mais diversas, que proponham coisas diferentes para o cliente, que não a famosa pauta de imprensa. Não que isso não seja importante, isso é importantíssimo, mas vamos dizer, as demandas de comunicação dos clientes estão ficando cada vez mais sofisticadas e complexas. Então, você precisa ter gente preparada para atender esse ecossistema inteiro, né?
E aí é que vão entrar pessoas com conhecimento na área ambiental e por aí vai. Muito bem. Com isso, chegamos ao final do nosso Comunicação SA de hoje. Alcides, eu queria agradecer bastante a sua disponibilidade e estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua história, os seus empreendimentos e a sua visão de mercado de agora para o futuro. Muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigado, Marco. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.